De dois portais em Câncer, onde conhecemos a sombra do arquétipo da órfã, a rebelde, que pode ter ficado sozinha com a sua dor em algum momento da vida e rapidamente chegou à conclusão: eu não preciso de ninguém, eu dou conta sozinha. Nos portais 7 e 8 da Roda das Lobas, podcast TML, nós aprendemos como essa sombra opera e descemos às profundezas lunares de Câncer para compreender como é que ela pode ter surgido. Os astros, no entanto, seguem trazendo o assunto à tona, cientes de que é muito difícil mudar comportamentos e crenças que são tão arraigados em nós. Nessa semana, a lua cheia em Aquário nos faz revisitar as formas que aprendemos a pertencer. Já adianta aqui, hein? Spoiler alert. Provavelmente foi pela utilidade, né? E como evitamos pedir colo com medo de sermos, mais uma vez, decepcionadas, mesmo quando a gente mal está se aguentando em pé. A casa originária de Aquário, a 11ª, é o território dos grupos, da coletividade, das causas e dos propósitos. Quando adentramos, então, este lugar, o questionamento é: será que sabemos estar no nós, sem precisarmos nos sentir úteis o tempo todo para manter essa posição? Nesse episódio, a gente ainda tem Saturno retrogradando em Áries. Começou agora, no último dia 26 de julho. O Senhor do Tempo chega revisando a força da identidade construída. Essa mesma que a gente usou a vida inteira para provar que a gente podia dar conta. No bloco do tarô, teremos o Arcano da Estrela, a carta que vem logo depois da queda, quando a única coisa que nos resta é nos mostrar sem a armadura. E para fechar, como sempre, nós temos aqui o nosso autoral Oráculo das Lobas, que vai chegar com uma mensagem que muitas de nós precisávamos ouvir há anos. A carta da compaixão. Porque a cura não está em ficarmos mais fortes, não, hein? Está em parar de nos julgar, porque às vezes a gente precisa, inevitavelmente, de colo. Vem com a gente entender que ninguém floresce sozinha e que toda loba precisa sim encontrar a sua matilha neste, que é o episódio da lua cheia em Aquário. Chegamos ao ápice da alunação que começou lá com a lua nova em Câncer. Na sua totalidade agora, numa explosão de luz, a lua cheia é o momento em que tudo aquilo que foi plantado começa a se mostrar por inteiro. É quando a gente consegue enxergar o que está germinando, o que amadureceu. E também as coisas que já não podem mais permanecer escondidas. Quem acompanha o arquétipo dessa fase é a mãe, aquela que floresce e alimenta, que colhe aquilo que semeou e encontra a fartura suficiente para compartilhar sem precisar se esvaziar. A mãe aqui representa a capacidade psíquica, sempre, de nutrir a vida, de sustentar uma ideia, alimentar um vínculo, oferecer presença para que alguma coisa possa crescer, inclusive a gente mesmo. Então, é tempo de brilhar, de reconhecer aquilo que já amadureceu dentro da gente e de olhar para o caminho percorrido e dizer: ok, isso aqui eu já construí, e isso aqui merece ser celebrado. Mas toda lua cheia também escancara uma tensão, porque muita luz vai produzir automaticamente muita sombra. E quando a lua se torna completamente visível, também ficam visíveis os excessos que antes a gente conseguia disfarçar. Por isso, essa lua nos convida a refletir sobre tudo o que construímos sozinhas e qual foi o preço disso tudo. Ser necessária pode parecer uma forma bem segura de pertencer, né? Quando somos úteis, temos uma função. Quando temos uma função, temos um lugar. E quando temos um lugar, acreditamos que não seremos abandonadas. Essa é a lógica. Só que existe uma diferença entre sermos amadas por aquilo que somos
e sermos mantidas por aquilo que fazemos, o que proporcionamos aos outros. Pertencer, então, é poder ser, estar inserida num grupo, numa comunidade, numa relação de afeto, mesmo quando a gente não está servindo. Por isso, a lua cheia nos lança as seguintes perguntas que são fundamentais. Quem cuida da gente quando a gente não consegue mais cuidar de todo mundo? Quem conhece a mulher que existe por trás da função que estamos desempenhando? Quem sabe quando estamos tristes, antes que precisemos transformar a tristeza numa explicação perfeitamente organizada? E ainda mais importante, a gente realmente permite que alguém saiba? Porque, Lupitas, não basta desejarmos sermos acolhidas. É preciso permitir que percebam quando precisamos de acolhimento. Claro que isso é algo bastante delicado, que vai na contramão de tudo o que a gente andou aprendendo com a Rebelde, né? Que nos ensinou que sermos vistas na necessidade pode despertar aí muita vergonha. Pode parecer fraqueza, dependência, imaturidade. Pode parecer que estamos exigindo demais. Então, a gente espera que alguém perceba, que alguém adivinhe, que alguém ofereça exatamente aquilo que precisamos sem que seja necessário pedir. E quando isso não acontece, confirmamos silenciosamente a criança. Sabia que não podia contar com ninguém. Mas será que não tinha ninguém disponível mesmo? Ou será que a gente aprendeu a esconder tão bem a nossa necessidade que nos tornamos impossíveis de alcançar? A armadura da órfã, da rebelde, que a gente desenvolveu tão bem lá nos portais de câncer da Roda das Lobas, ela não impede apenas que nos machuquem. Ela também nos impede de receber um abraço. A lua cheia, portanto, não ilumina apenas o nosso poder de nutrir, ela ilumina a nossa capacidade, nossa dificuldade de sermos nutridas. Porque uma mãe inteira, ela não é uma fonte inesgotável. Ela não oferece tudo ao contrário do que andamos falando por aí. E não se sacrifica para desaparecer. Ela conhece os próprios limites. E não sente vergonha de dizer: hoje sou eu que preciso ser cuidada. Sendo essa lua em Aquário, estamos no território da 11ª casa astrológica. E aí a gente percebe que até aquilo que parece muito íntimo pode ter sim uma raiz que é coletiva. Pensando então nos grupos, nas comunidades nas quais estamos inseridas, certamente podemos inferir que elas obedecem ao sistema cultural, àquele mesmo patriarcal, que nos criou para servir, não para ser. Expandindo a nossa consciência, a gente pode concluir com facilidade que a nossa dificuldade de pedir ajuda não reflete algo que está errado conosco, mas sim algo que está errado com o mundo. Esse mesmo mundo que nos ensina que ser adulta significa não incomodar, que ser forte é igual a não precisar de ajuda, que ser boa significa estar disponível o tempo todo e que receber cuidados sem oferecer alguma coisa em troca é, na verdade, fazer uma dívida. Quando reconhecemos que outras mulheres podem carregar essas mesmas feridas, algo começa a mudar. A vergonha perde a força. E o problema deixa de parecer um defeito pessoal para se tornar uma cultura sistêmica a ser combatida. Como? Da maneira mais aquariana possível, com originalidade, com independência. Aquário é o signo que não quer apenas repetir aquilo que já foi feito. Ele questiona regras, rompe padrões, observa o mundo de certa distância, sim, mas para amplitude. E tenta imaginar formas mais livres, justas e coletivas de viver.
Essa semana, com a Lua, então, somos colocadas diante de uma questão muito delicada. Como podemos fazer parte de um grupo sem desaparecer dentro deste grupo? Vamos desdobrar em exemplos para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Nos diversos papéis sociais que desempenhamos, deixamos realmente que percebam como realmente estamos nos sentindo? Realmente dizemos o que pensamos quando participamos de conversas? A história que contamos sobre nós, ela é real ou ela é muito cortada, editada? Oferecemos conselhos, incentivo e acolhimento aos outros, mas e quanto a nós mesmas, hein? Se as respostas a essas questões forem negativas, não é à toa que existe aí uma sensação de solidão, mesmo em meio à comunidade, os grupos. Na verdade, a gente está presente, mas não estamos nos deixando conhecer. Estamos confundindo pertencimento com desempenho. Por sempre valorizar a singularidade, então, um coletivo realmente aquariano não vai ser formado de pessoas idênticas, mas de pessoas diferentes que encontram uma visão em comum. Por isso, pertencer não significa concordar com tudo. Não significa que todo mundo tem que vestir a mesma identidade, tá ali dentro daqueles mesmos quadradinhos. Não significa abandonar os nossos limites, nossa voz ou individualidade para sermos aceitas. Um grupo que exige que todas as pessoas pensem da mesma forma não é uma verdadeira comunidade, é uma estrutura de controle. E uma relação em que só podemos permanecer quando somos convenientes não espelha pertencimento, mas é uma negociação que não é nem um pouco bilateral. A grande tarefa que Aquário quer de nós, então, é que aprendamos a construir uma matilha que não sufoque a nossa singularidade, onde a gente possa compartilhar sim alguns valores, mas não precisamos ser iguais. Colaborar, especialmente se for em busca de derrubar aí antigas estruturas, né? Mas sem nos confundirmos. Onde a gente possa amar pessoas que não pensam exatamente como nós e dizer não quando necessário, sem medo de romper esses vínculos. Enquanto a lua cheia em Aquário ilumina nossa relação com os grupos, Saturno está retrogradando em Áries e nos leva para outra extremidade dessa tensão. Saímos do nós, do grupo, e voltamos para o eu, para a forma como construímos identidade, para aquilo que acreditamos precisar demonstrar para sermos respeitadas. E, principalmente, o tipo de força que aprendemos a chamar de nossa. Áries é o primeiro signo do zodíaco e a energia que nos ajuda a tomar iniciativa, defender desejos, estabelecer limites e abrir caminhos que ainda não existem. É o impulso de nascer, separar, se avançar e de declarar eu existo. Áries não espera autorização. Ele experimenta a vida diretamente. Deseja, escolhe, arrisca e age. E quando Saturno atravessa esse território, ele começa a interrogar a maneira como a gente está afirmando a nossa existência. Saturno, que representa estrutura, responsabilidade, limites, disciplina e amadurecimento, observa aquilo que construímos ao longo do tempo. Logo, o seu carinhoso apelido de Senhor do Tempo. E pergunta se essa construção ainda consegue se sustentar hoje, no momento presente. Quando está retrógrado, então, tudo isso, toda essa revisão vai se voltar para dentro de nós. Não se tratando de apenas enfrentarmos obstáculos externos, não. Seremos então convidadas a perceber
Que regras internas governam os nossos comportamentos? Que cobranças ainda estamos repetindo sem questionar? Que exigências incorporamos tão profundamente que a gente já nem sabe mais dizer de onde vieram? Essa semana, falando então de força de Áries, de identidade, juntando tudo isso com Saturno retrógrado, a gente vai colocar aí essas certezas no banco das testemunhas. Vamos questionar: quando começamos a medir o nosso valor pela quantidade de peso que conseguimos carregar sem reclamar? Uma espécie de força que foi e é celebrada pela sociedade, que exalta as guerreiras, mas jamais responde quando a gente pergunta o motivo de termos de ser tão fortes, né? E aquilo, Pitas, não se trata de estarmos desfazendo dos esforços femininos, de jeito nenhum. Não é sobre a nossa autoeficácia, ao contrário. É sobre perceber por que é necessário que sejamos tão fortes. Porque provavelmente, quando estamos aqui carregando peso demais, alguém está por aí carregando peso de menos. Dessa forma, ainda que mereçamos coros de elogios por sermos mulheres independentes, que não se deixam abater, que enfrentam qualquer coisa, por sermos sim mulheres fortes, não nos iludamos a ponto de confundir esse papel, essa máscara social, esta persona com identidade. Porque o problema não está na força que a gente desenvolveu, mas ele começa quando a gente acredita que a gente só pode existir dentro dessa força. Quer ver como é que isso acontece? Quando a gente começa a sentir culpa por estar descansando. Quando nos julgamos incapazes de pedir ajuda, sem nos explicar demais, sem nos justificar 1000 vezes e logo pedir 1000 desculpas por estarmos incomodando os outros. Como ao receber cuidado, logo a gente tem que prometer uma recompensa para a pessoa, uma compensação. Essa necessidade de parecermos fortes o tempo inteiro, mesmo quando estamos exaustas, é o que vem nos quebrando. Mas não mais. Com este trânsito de Saturno em Áries, aprendemos que a força verdadeira responde à realidade, enquanto a persona, muitas vezes, a máscara aí que a gente carrega de mulher guerreira, acaba respondendo ao medo da vulnerabilidade que já foi experimentada lá em algum momento no início da nossa vida, quando a gente ficou sozinha com a nossa dor, o que a Neuzinha Tamayo, uma das minhas mentoras, chama de trauma. Com a maturidade, a gente consegue abaixar essas defesas, compreendendo a força que existe em também poder recuar, poder pedir reforços, perguntar quando a gente não sabe mais que caminho seguir. Sem a armadura que nos prende, readquirimos o movimento, o fluxo natural. Nem que seja para revelar uma solidão doída, de quem deseja ter com quem dividir decisões, medos, peso e responsabilidade dos dias, mas que não consegue pedir essa ajuda, não consegue se abrir para isso. Estamos aqui para admitir que isso não diminui a nossa força, pelo contrário, é uma das formas mais maduras de exercê-la. E, Lupitas, não é coragem se a gente não está nem com um tiquinho de medo. Chegamos então ao bloco com o conselho do tarô da semana. E hoje quem nos visita é o arcano 17, a estrela. Na ordem das cartas, a estrela surge logo depois da torre, o arcano 16, que apareceu algumas semanas atrás por aqui, né? E que, como lobas maduras que somos, não tememos a torre, não tememos as mudanças repentinas. Lá na torre, tudo aquilo que parecia sólido desmorona.
Caem as certezas, as estruturas rígidas e as identidades que já não conseguem mais se sustentar. E depois da queda, o tarô nos traz a estrela. E, à primeira vista, a gente já vê que essa carta não está reconstruindo a fortaleza que caiu na última. Nessa carta, nos encontramos nuas. Na ilustração da Pamela Coman Smith, vemos uma mulher despida, ajoelhada, junto à água. Sua nudez, então, nos mostra que já não há armadura, papel social, persona, protegendo aquilo que somos. Depois de passarmos tanto tempo desempenhando o papel da guerreira, da mulher forte, aquela que sabe, suporta, resolve, a estrela vem e nos pergunta quem somos quando não precisamos mais provar nada. A mulher aqui na carta mantém um dos joelhos apoiados sobre a terra, enquanto o outro pé toca a água. Como ela, nós permanecemos sempre em dois territórios: a realidade concreta e o mundo emocional. Aquilo que conseguimos compreender e aquilo que sentimos. Mas a gente não precisa escolher entre razão e sensibilidade. Não é uma questão de é isso ou é aquilo. A cura começa quando a gente consegue habitar ambos. A solidez e materialidade da terra e as emoções da água. Outro belo simbolismo dessa carta. A figura segura dois jarros. De um deles, ela despeja a água de volta no lago, devolvendo aí ao inconsciente aquilo que precisa continuar circulando nas profundezas por mais um tempo. Ué, talvez a gente não esteja preparada ainda para lidar com isso e tudo bem. Do outro lado, ela derrama a água sobre a terra. E bem aqui neste cantinho, é que essa edição que eu tenho, eles fizeram uma legenda aqui, vocês estão vendo? Mas na verdade aqui, ó, neste cantinho, a gente pode perceber que a água que cai na terra, ela forma 5 pequenos caminhos, que geralmente são associados aos 5 sentidos, à experiência encarnada, a aquilo que precisamos viver no corpo, não apenas compreender intelectualmente. Então, essa figura despida de persona aqui, ela não está tentando reter a água, ela confia no fluxo. Uma outra forma de demonstração de força. Uma força que não endurece, que não precisa esconder a ferida, que consegue continuar oferecendo vida sem negar a própria vulnerabilidade. No topo aqui, a gente ainda vê a estrela, né? Uma grande estrela de 8 pontas cercada por outras menores, 7 menores. A estrela central pode representar uma direção interior, uma luz que não depende mais da aprovação externa para existir. As 7 estrelas menores nos lembram que essa luz não está isolada, não. Ela faz parte de um céu inteiro. Não lobas solitárias, mas em busca da nossa matilha. A gente pode, sim, construir uma direção própria, mas a gente não precisa estar desconectado das outras pessoas para fazer isso. Bem nesse cantinho aqui, a Pamela ainda nos desenhou uma ave que está pousada aqui no galho de uma árvore, ó, lá no fundo, associada ao ibis e, por consequência, à sabedoria. A ave, ela não está voando, não, ó. Ela está aqui, plena. Ela não está fugindo ou atacando, ela está pousada, presente, observando. Depois da ruptura da torre, a estrela não nos pede pressa para reconstruir quem éramos. Ela nos pede silêncio suficiente para reconhecermos quem estamos nos tornando. Por isso, a esperança representada por esse arcano aqui não é a esperança ingênua.
Não é aquela sombra da inocente que a gente falou lá no primeiro portal de Câncer, que acredita que nada ruim vai acontecer com uma esperança fantasiosa. Aqui, a figura feminina, ela já atravessou a queda. E tem esperança, porque essa esperança nasce justamente da descoberta de que ela pôde sobreviver, ela sobreviveu ao desmoronamento daquelas antigas estruturas e ela já não precisa mais cobrir o corpo com a mesma armadura. O conselho mais especial da estrela para essa alunação é que a gente permita que alguém nos veja antes que tenhamos aí organizado a dor, encontrado uma explicação ou recuperado completamente o controle. Que alguém nos veja quando estamos cansadas, quando estamos com medo e quando a gente ainda não sabe o que fazer. Então, dentro dessa possibilidade de mostrar a ferida, quando ela ainda não foi lavada. Essa vulnerabilidade, ela pode ser força, desde que a nossa exposição não seja indiscriminada. Detalhe importante aqui, vou até deixar o tarô de lado para focar aqui. A vulnerabilidade pode ser força, desde que a nossa exposição seja feita para quem a gente escolhe. Ela não pode ser feita de forma indiscriminada para qualquer um. A gente não precisa entregar a nossa intimidade para qualquer pessoa, dentro de qualquer grupo, mas sim diante de relações que são seguras. Aí a gente pode parar de esconder para que a gente consiga, então, ser realmente acolhida por quem somos. Depois de todos esses questionamentos, com Saturno em Áries ali retrogradando, né, da identidade da mulher que dá conta de tudo, a estrela chega e nos convida a experimentar uma identidade mais ampla. Vamos continuar sendo fortes, mas agora fortes e sensíveis, autônomas e acompanhadas, capazes de cuidar e abertas para também receber cuidado. Se com a estrela abandonamos a armadura e encontramos força na vulnerabilidade, o oráculo das lobas nos ensina algo que é muito fundamental e que provavelmente é uma necessidade da gente. Uma necessidade antiga. Tem aqui na minha mão o deck azul, cor da noite, o deck da mamãezinha fofucha. E a carta que vem nesta semana é a carta da compaixão. Olharemos as dores sem julgamento. Ofereceremos presença que acolhe, não opiniões que pesam, pois a ternura pode ser mais transformadora que a razão. Essa mensagem nos lembra que não basta encontrarmos pessoas disponíveis a nos ouvir e ajudar. A gente precisa sim construir relações nas quais a dor não seja imediatamente interrogada, corrigida ou transformada em lição, hein? Quantas vezes, quando a gente finalmente conseguiu dizer que não estava bem, recebeu uma explicação sobre o que deveríamos ter feito? Um conselho que a gente nem pediu, uma comparação de sofrimento, sabe aquele concurso para ver quem sofre mais? Ou uma resposta que é uma tentativa apressada de nos convencer de que não é tão grave assim. Porque é muito difícil sustentar o desconforto, né? Essas respostas, elas podem até ter nascido aí de boas intenções, mas diante de uma ferida aberta, até a razão pode se tornar um peso. A compaixão verdadeira, então, não vai tentar arrancar a dor da gente. Antes que a gente suporte o desconforto, que a gente consiga compreender essa dor e nos perguntar o que precisamos fazer para superá-la, ou o motivo de ainda não termos superado. Oferecer compaixão é permanecer. É justamente essa a presença que nos tira daquele estado de solidão. E fazer o movimento oposto aqui também nos ajuda a ganhar consciência. Vamos lá? Será que oferecemos aos outros a compaixão que esperamos receber? Será que conseguimos escutar sem transformar imediatamente a conversa numa lista de soluções? Ai, ai, ai. Permanecer próximas
de alguém que está triste, sente uma dor que a gente não pode consertar imediatamente? Será que conseguimos oferecer ternura sem invadir, minimizar ou tornar a experiência a que é alheia sobre nós mesmos? Fica a importantíssima reflexão. A verdadeira matilha não é a que chega para eliminar todas as dores. É aquele local, aquele grupo onde a gente pode baixar a guarda, porque sabe que as nossas feridas não serão usadas para nos diminuir. Podemos ser fortes sem precisar parecer invulneráveis. E pedirmos ajuda sem sermos tratadas como incapazes. Que a gente possa aí formar, encontrar, fazer surgir esta matilha diante da qual não precisamos mais esconder o nosso cansaço, editar a nossa história ou fingir que a gente sempre sabe o caminho. E que também saibamos nos tornar essa presença para outras mulheres. Uma presença que não pesa, não corrige, não julga, apenas se aproxima e diz: você não precisa atravessar isso sozinha. É assim que corremos com lobos. Este foi o nosso episódio da lua cheia em Aquário, com a mãe que estava aí. O que estava escondido nas sombras não passa mais desapercebido, não, hein? Assim como com o Senhor do Tempo, a gente retira as máscaras que podem até ter sido celebradas pela cultura, mas que não resumem de jeito nenhum quem a gente realmente é. Nosso próximo Ser Lunática, a gente vai estar com a Minguante em Touro, mas antes disso, a gente ainda vai ter o portal número 10 da Roda das Lobas, o podcast TML, que está em Leão. E a gente falou de luz, potencial luminoso no primeiro portal de Leão, agora a gente vai entrar na sombra e a gente vai ter a prova da expressão autêntica e vamos finalizar aí a nossa análise do conto Vassaliça a Sabida, Braçadinha com Baba Yaga, tendo por base sempre o nosso livrão Vermelho, Mulheres que Correm com os Lobos e também a astrologia arquetípica. Então, convido vocês a pesquisarem aí na playlist os portais de Leão, todos os outros que ainda estão disponíveis na rede de vídeos longos, YouTube e Spotify. E se você ficou até aqui, ó, obrigado. Deixa um emoji aí, dá uma força para essa criadora de conteúdo que leva um dia inteiro para produzir um episódio e a rede entregar assim para 2, 3 pessoas. Tá brabo, tá difícil, mas a gente não vai desistir. Dá aí essa força fundamental para o nosso canal, para ele não parar de flopar e para o nosso projeto continuar aí levando essa sabedoria lupina para todas nós que estamos aí sentindo uma insatisfação que a gente não sabe de onde vem, uma dor que a gente não consegue nomear, mesmo com a noção de que a gente seguiu a cartilha invisível, que a gente fez tudo certo. Cadê nosso final feliz? Hein? O final feliz é aquele que a gente constrói todos os dias juntas aqui no Transformando Meninas em Lobas. Eu vejo vocês pelas nossas redes. Tem link para tudo na descrição deste vídeo. Um abraço.